Depois da cirurgia, o médico pede outra biópsia. Qual é a diferença entre a biópsia pré e pós-cirúrgica? Vamos pensar. Antes da cirurgia, o médico foi lá e tirou amostras com uma seringa, ele fez uma punção, então ele sabia onde estava o tumor pelas imagens, pelos exames de imagem, né? Aí ele foi guiado por ultrassom lá na televisãozinha, então ele via quando que a seringa ia estar próxima do tumor, e aí ele puncionou amostras de partes do tumor para análise. E depois da cirurgia, o médico patologista, ele tem toda a peça que foi retirada, todo um pedaço, que ele fatia e vai analisar, e coloca em lâminas, e vai analisar uma por uma. Então, o número de amostras é infinitamente maior, né? E fora o que, lá tem a totalidade da peça retirada. Então, a biópsia pós-cirúrgica é muito mais certeira do que a pré-cirúrgica, que é uma indicação para os caminhos a serem tomados a partir de então. E aí, essa biópsia pós-cirúrgica, ela vai referendar o caminho que será tomado no tratamento. E às vezes ela confirma o que aconteceu na biópsia pré-cirúrgica e às vezes não. Às vezes ela dá um resultado um pouco diferente, talvez por esse motivo da amostragem. Eu penso que é o mais comum, o mais comum quando se dá não se confirma o resultado, né? Ou se confirma parcialmente e se tem uma novidade, digamos assim. Eu penso que a causa mais comum dessa divergência de resultado seja o número de amostras, mas talvez possa acontecer também nesse meio tempo, no tempo da biópsia pré-cirúrgica e até a cirurgia ter demorado muito ou o tumor crescer muito rápido e se modificar, isso eu não sei. Eu estou meio que chutando isso, mas eu acho que pode acontecer sim. Aí, então, eu vou falar sobre essa biópsia pós-cirúrgica e vou falar sobre uma coisa que eu aprendi com ela, que lendo os resultados dela, mas na real foi o meu cirurgião mastologista que me explicou que eu não sabia. Então, assim, e para eu falar da biópsia pós-cirúrgica, eu tenho que voltar um pouco no procedimento ali no centro cirúrgico, na hora da cirurgia. Fica muita gente cuidando da gente, sabe? É muito legal isso, a gente saber que foi bem cuidada, que tinham pessoas profissionais atenciosos, que são os bastidores que a gente não conhece, né? Então fica lá o anestesista, que a gente sabe antes de dar um oi e apagar, o nosso médico cirurgião, a instrumentadora, e não sei, a gente nunca sabe quantos assistentes que ficam do anestesista ou do cirurgião, isso a gente não sabe direito. E fica também o médico patologista, que eu não imaginava isso, não sabia mesmo. E nesse caso também fica o médico com aquele aparelhinho probe, sabe? Lembra que eu falei no exame de cintilografia pré-cirúrgico, que aí ele injetou um líquido que fica respondendo a sinais, e esse médico do probe, ele fica lá, eu vou explicar do meu jeito, né? Tipo, o probe é um aparelho que ele ativa, ele apita em reação a esse líquido aí.
que foi injetado, né, na cintilografia. Então, digamos assim, que quando tá, eu não sei se é isso, quando tá perto ele apita, quando tá longe não apita, uma coisa assim. E aí fica esse médico do probe também. Mas voltando, a grande novidade para mim foi ficar o médico patologista na cirurgia. Eu, cara, nunca ia imaginar isso. E aí é tudo, né, guiado por imagem. Então, o que acontece? O cirurgião, ele vai lá e retira o tumor. Cara, na hora, e tem uns vídeos falando disso, uns médicos falando disso com muito mais propriedade, logicamente, que eu vou deixar linkado aí embaixo. Na hora, o patologista pega essa peça e ele analisa as margens. Então, assim, se o tumor é uma gema de ovo, digamos assim, as margens têm que ser todas a clara de ovo. Em outras palavras, o tumor tem as células tumorais e a peça retirada, ela tem que estar toda, essa clara de ovo seria toda células sadias. Por quê? Porque se ele retirar um pedaço aqui de clara de ovo, a peça retirada, e for um pedaço, alguma margem, seja direita, esquerda, superior, inferior, enfim, alguma margem for essa gema de ovo, então o que acontece? Se tirou por aqui, o contato com essa gema de ovo, né, vai ter ficado no corpo ainda, no organismo, né? E aí não vai ter essa margem de segurança, que é essa clara de ovo. Então, precisa ser tirado, a peça ser retirada, ela tem que estar com todas as margens saudáveis. Nenhuma margem tem que, pode apresentar células tumorais. E aí o patologista está lá, então o cirurgião retirou uma peça com o auxílio de imagem, com maior competência e tudo mais. Aí dá para o patologista ver na hora. E aí ele vê, ele fala, cara, aqui essa margem está muito pequena, ou não está, tem algumas células que estão suspeitas e tal. E aí foi o que aconteceu comigo. O cirurgião foi lá e ampliou essa margem de retirada. E isso está descrito nesse exame patológico maravilhoso, que não tive nenhum estresse com esse exame, que foi feito pelo próprio centro de patologia do próprio hospital onde ocorreu a minha cirurgia. E está descrito aqui. E nas palavras do meu médico oncologista, porque depois o mastologista, daí a gente tem tipo uma alta do mastologista, não é uma não é uma alta, porque a gente não está saudável, é um encaminhamento, ele encerra as atividades dele, digamos assim, eu acho que são muito mais espaçadas as consultas, assim, só para ele saber como a gente está ou não. E aí quem cuida da gente é um oncologista. E aí na minha primeira consulta com o oncologista, eu expliquei isso, ou falei, ou ele leu o exame, enfim. E aí ele me explicou de um jeito muito legal. Imagine uma banana que tá com uma partezinha dela passada. E a gente vai e tira, né, para comer. Tira com a faca ou raspa com uma colher. E aí ficou uma partezinha ainda dela passada. Daí a gente vai e tira mais um pouco. Então foi isso que aconteceu na minha cirurgia, né? Isso está descrito aqui no exame e é muito legal.
que ele fala assim, ó, setorectomia mamária direita, daí ele vem com todas as descrições e depois produto da ampliação da margem oposta, é uma margem tal, né? E aqui, então, o que acontece? Vem todos os... É feito um anátomo patológico e um imunohistoquímico, da mesma forma que na biópsia pré-cirúrgica, né, de punção, né? Assim, entendo eu que assim, o que tem que ver é a mesma coisa, só as amostras, o número de amostras e provavelmente as lâminas de exposição dessas amostras nas lâminas, enfim, são diferentes. E o que aconteceu comigo? Aí eu já estava com o mastologista, né? Com o oncologista. Quando chego no oncologista, para finalmente o oncologista prescrever, né, os próximos passos de tratamento, a saber, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia, eu acho que é só mais tarde, depois que encerra a quimio e a rádio. Quando eu chego lá, ele fala, olha, tem uma coisa aqui no seu exame que não está muito, assim, andando muito no mesmo passo que a biópsia pré-cirúrgica. Não é uma coisa gritante, mas é uma coisa que a gente tem que confirmar. E aí a gente tem que pedir mais um exame. Então, daí, isso foi uns 20 dias após a cirurgia, né? Porque esse resultado ele demora uns 15 dias, aí eu voltei no mastologista, esse resultado da biópsia pós-cirúrgica. Eu voltei no mastologista, daí que ele me indicou para um oncologista que ia demorar até mais tempo, que não tinha consultas disponíveis, aí foi que eu resolvi ir para um oncologista que eu estou amando. E é o oncologista de uma grande amiga minha também, que está passando por um tratamento que teve recidiva. E para quem eu desejo maior sucesso nesse tratamento. E mando um beijo para ela agora. Então, eu comecei a tratar com esse oncologista que me pediu esse exame genético.